Amados, hoje vamos falar sobre batismo no Espírito Santo. Esse ainda é um assunto mal compreendido por muita gente. Outro dia me ligou um irmão, me perguntando: irmão, por que eu ainda não recebi o Espírito Santo? Porque o meu pastor disse que porque aquele que não fala em línguas ainda não foi batizado, não recebeu o Espírito Santo. E esse irmão, querido, tinha uma vida muito devassa, de prostituição, de alcoolismo e outras coisas mais que não vêm ao caso. Mas hoje ele é um exemplo na sua comunidade, um exemplo de servo de Deus para as pessoas que o olham. Fala do Evangelho em hospitais, em trabalho, onde anda, tem falado mais da palavra de Deus do que propriamente eu. Então eu perguntei para ele, eu falei: mas irmão, quem convence o homem do pecado? Ele me respondeu: o Espírito Santo. Eu disse: então você nem precisou do Espírito Santo para ter essa transformação que você tem hoje? Olha, querido, quando você receber o Espírito Santo, até os apóstolos vão se envergonhar, porque eles precisaram do Espírito Santo para fazer aquelas obras maravilhosas, para terem as suas vidas moldadas, e você nem precisou do Espírito Santo para isso. Então, realmente, querido, esses são absurdos. Esse tipo de ensinamento é absurdo. E vamos pegar algumas passagens, ou uma passagem pelo menos, onde eles pegam para afirmar que aquele que não fala em línguas não é batizado no Espírito Santo, não recebeu o Espírito Santo. Presta atenção. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falaram línguas e profetizavam. Então, essa é uma das passagens que eles pegam para dizer que para receber o Espírito Santo, para ser batizado, tem que falar em línguas. Mas pegando essa passagem, unicamente essa passagem, não basta falar em línguas, né, querido? Tem que profetizar também, né? Mas se você pegar, depois você ler o texto inteiro, se você pegar um pouco mais atrás, você vai entender porque essas pessoas ainda não haviam recebido o Espírito Santo, mesmo crendo. Observe. E disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? Eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Querido, como é que eles iam receber o Espírito Santo se eles nem tinham ouvido falar? A mensagem do Evangelho não tinha sido entregue em sua plenitude para aquelas pessoas. A mensagem do Evangelho ainda não tinha alcançado verdadeiramente aquela pessoa, porque não existe uma mensagem do Evangelho sem a pregação do Espírito Santo, do Consolador, que veio para nós amando do Pai, da parte do Pai. Então aqui está explicado porque essas pessoas não recebiam, ainda não haviam recebido o Espírito Santo. Querido, não vamos negar os dons, não tem problema nenhum com os dons espirituais. Agora, não vamos confundir as coisas porque alguém não fala em línguas ou porque alguém não profetiza, que esse não recebeu o Espírito Santo ainda. O problema hoje não é com os dons, e sim com os supostos recebedores desses dons. O que eles estão fazendo com esse presente da parte do Pai? Então, não vamos preocupar dos dons, mas sim nas pessoas que não sabem usá-los. Não é de hoje, no passado também houve pessoas da mesma forma. Eles também dizem que quando se fala em línguas, se fala em língua de anjos. Pega algumas passagens como base, como por exemplo: ainda se eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Ainda, querido, ainda se eu tivesse uma Ferrari não significa que eu a tenha. Então o apóstolo Paulo estava fazendo uma referência, não estava dizendo que falava língua de anjos. Para começar, querido, não existe línguas de anjos. Existe língua de anjo. Porque muitas línguas existem onde há divisão. Em nosso planeta existem muitas línguas porque existem países, tribos, nações. Então é óbvio que há uma divisão. Mas, querido, a pátria dos anjos é uma só, é a celestial. Lá tem só um rei, um só povo. Então, por que haveria línguas? Há uma língua só. Primeira vez que vimos essa questão de muitas línguas
foi na Torre de Babel, e sabemos que foi para dividir e não para tornar uma unidade, não para unificar. Outra passagem que eles pegam para dizer que realmente é a língua de anjos é essa aqui. Preste bem atenção. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, em espírito fala de mistério. Então, tá vendo, irmão? Então aqui ninguém entende. Como é que pode ser línguas de homens se ninguém entende, querido? Olha, querido, eu não estou dizendo que Deus não pode conceder que alguém fale em língua de anjo. Ele pode. Agora, não é uma regra necessária de quando alguém é usado em determinada língua, significa que seja língua de anjo. Ele pode. Não vamos impor limite a Deus. Quando se fala línguas estranhas, é óbvio que não está falando língua de anjos, porque é só uma língua de anjo, e sim dos homens. Nós vamos já entrar melhor nesse assunto. Então, mas aqui, irmão, está dizendo que quando fala, o homem não entende. Vamos pegar esse texto na sua origem, quando esse dom foi dado, que vamos entender se realmente os homens entendem ou não. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Então, querido, você veja aqui que eles entenderam quando foi derramado o Espírito Santo de forma abundante naquele dia. E agora, entende ou não entende? Já vimos aqui na origem que realmente é para se entender, que todos entenderam o que eram falado, porque tem um objetivo, a gente vai ver mais adiante. Agora, então, temos que entender em que conceito não se entende, o que Paulo estava falando a esse respeito. Eu vou ler alguns versículos, mas depois leia o capítulo inteiro, que você vai entender com clareza esse assunto. Preste atenção que essa mensagem de Coríntio estava sendo dirigida à igreja de Coríntio. Assim como na passagem da ceia, como já estudamos isso aqui mesmo, nesse canal, estava havendo uma grande confusão, que as pessoas realmente não entendiam a mensagem do mestre, estavam fazendo de forma desordenada, não entendendo, assim como as pessoas hoje ainda não entendem. Então, esses irmãos, eles estavam usando o dom de Deus, que foi dado para propagação do Evangelho, estavam usando esse dom para exibição, achando que falar em línguas é termômetro de fé ou sinônimo de santidade. Mesma coisa que acontece hoje, né, querido? Mas não é para isso, já vamos ver direito. Então o apóstolo Paulo estava escrevendo se você chega num lugar e fala uma língua estranha, por exemplo, se você chegar para mim e falar língua japonesa, para mim vai ser uma língua estranha. Mas se naquela língua mesmo que Deus me concedeu, se eu orar a Ele, Deus vai entender. Deus entende qualquer tipo de língua, né, querido? Então o que o apóstolo Paulo está dizendo é: se Deus te der uma língua a qual Ele não te deu interpretação dela, mas mais adiante ele fala que os que receberem esse dom de língua, ore também para que possa interpretá-la, né? Mas se você não receber esse dom de interpretar, então que proveito tem você falar em japonês para mim, querido? Mas, irmão, mas aqui está falando que ninguém entende. Querido, esse ninguém era para quem estava sendo dirigido a mensagem. Se eu chegar na sua casa, por exemplo, ou na sua denominação, tem 100, 200 pessoas, e eu pergunto: alguém aqui fala polonês? Alguém fala polonês aqui? Vamos falar: não, ninguém. Não significa que o mundo inteiro não fale polonês, não é isso, querido? Significa que para aquelas pessoas a qual a pergunta foi dirigida, não fala. Então, é mais ou menos isso. É exatamente isso que Paulo está querendo dizer. Se você ler o capítulo inteiro, você vai entender melhor. Dou graças ao meu Deus, porque falo nas línguas que todos vós. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Então aqui ele começa a dizer: olha, gente, eu falo mais línguas do que vocês. Lembre, língua de anjo é uma, mais línguas. Mas que adianta eu falar numa língua a qual é desconhecida para vocês?
Então não tem sentido eu falar tais coisas. E mais adiante ele fala da seguinte forma, querido. Se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou quando muito 3, e por sua vez haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Então, querido, se não tiver intérprete, não é para achar que isso é um termômetro da fé, que isso é um sinônimo de santidade ou de comunhão com Deus. Esteja caladinho, que esses dons são dados para a edificação da igreja. E se você falar, se você ler o texto inteiro, você vai entender, uma língua que ninguém entende, que edificação estará trazendo para a igreja, não é, querido? Nenhuma. Então, por que foi dado esse dom, querido? Por que foi entregue esse dom da parte do Pai? Nós vamos entender nos próprios escritos do Salvador, nas próprias palavras dele. Preste atenção. E disse-lhe, assim está escrito, assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Presta atenção, querido. Que o Salvador, Jesus, Yeshua, aquele que está mandando pregar o evangelho por todo mundo, não é nenhum poliglota, mas sim pescadores, que talvez não falassem nem muito bem a sua língua nativa. Então, como é que eles falariam em outras línguas, a outras nações, e essas pessoas entenderiam? Aí nós começamos a entender porque ele falou, esperar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder, sejais capacitados. Então, naquele dia, você pode ler o capítulo 2 também de Atos inteiro, quando aconteceu esse derramamento, não foi nada mais do que a confirmação da promessa do Pai. Olha, mesmo vocês não entendendo essas línguas, mesmo vocês não sendo indoutos, vocês vão pregar em outras nações e as pessoas entenderão. E aquelas pessoas ficaram pasmas com essa mensagem. Cretenses e árabes, todos os termos, ouvindo em nossas próprias línguas falar da grandeza de Deus. Então, para que foi dado esse dom, querido? Foi para exibicionismo? Não. Foi para que aqueles homens falassem da grandeza de Deus e as outras nações entendessem. Foi só para isso. Então, dizer que aquele que não fala em línguas, que é um dom, não vamos negar isso, não recebeu o Espírito Santo, é um equívoco. E dizer que toda vez que alguém abre a boca e fala em língua, está falando língua de anjos, é outro equívoco. Então temos que entender qual foi o objetivo desse dom, a qual Deus agraciou os seus. E hoje ele usa? Usa sim, querido. Mas Deus, ele dá o dom, ensina um homem como usar, mas não obriga. Tanto é que o apóstolo Paulo escreveu ensinando como fazer uso desse dom. É para a edificação da igreja, segundo aquilo que lhe for útil. Unicamente para isso. Não é para exibicionismo, nem demonstração de santidade para ninguém. Fiquem na paz, querido, meditem na palavra e até o próximo vídeo.